Vamos fazer uma análise gráfica aqui rapidinho do nosso dólar para ver o que a gente pode fazer amanhã. Só uma pincelada no dólar de sexta-feira. O que aconteceu? A gente fez análise de quinta sobre a explosão do início da largada, né, do dólar na sexta-feira de manhã. Até acho que eu fiz um videozinho sobre isso já. E aí para vocês olhar. Abriu exatamente na nossa Fibo, caminhou no que a gente tinha previsto, entrou em correção quando a gente previu a correção, certo? Voltou novamente a tendência de alta dentro da nossa tendência aqui também, certo? E começou a descambar mais ou menos umas 11 horas, 11 e pouco, né? Então, ou seja, 11 horas e pouco a gente acreditava que ele ia dar mais uma subida, uma corrigida e descer, mas não foi o que aconteceu, ele acabou caindo, entrou uma grande tendência de queda. O que aconteceu? A gente acabou errando muito trader aqui, então assim, ó, nós temos o nosso setup, nós temos a nossa análise, nós temos a nossa forma, a nossa estratégia de operar no mercado no determinado dia, né? Isso não é um conselho, mas é uma análise que a gente está fazendo. E então, senhores, aqui até as 11 horas a gente estava seguindo, mais ou menos. Até 11h15 por ali, 11h30 é que acabou descambando tudo. Então aqui já não era mais para o cara operar, já era para o cara sair, entendeu? Então aqui já o mercado entrou em tendência de baixa. Dentro desse setup aqui já dava para a gente ter feito uma grana, tá? Então a gente vai verificar aqui novamente o que está acontecendo com o mercado para ver o que a gente faz para segunda-feira, tá? O mercado entrou em visível tendência de baixa aqui, tá? A partir desse candle aqui de 11h30 mais ou menos de sexta para cá, ele entrou em tendência de baixa. Então, senhores, aqui tem uma indicação muito forte de tendência de baixa de mercado. A gente vinha numa tendência de alta e agora a gente entrou em tendência de baixa, ou seja, o mercado reverteu. Essa é a minha análise, tá ok? Sexta-feira abrimos na Fibo, começamos aqui até as 11 horas na nossa análise de quinta. Então até as 11 horas quem seguiu o setup arrisca, quem seguiu a sua estratégia arrisca, deu certo. Até essa reversão aqui, a perda da média de 8, tá? Por que eu acho que o mercado está entrando em queda, senhores? Porque aqui a gente perdeu violentamente, houve um descolamento muito grande da média de 8, tá? Perdemos a média 56, essa aqui é a média de 56 períodos, eu gosto de usar bastante ela porque ela é 7 vezes, é um período 7 vezes maior da média de 8, tá? Então a 56 eu gosto muito dessa média aqui. E sempre que o mercado está circulando por cima dela, o mercado está em tendência de alta, tá? Sempre quando o mercado está circulando por cima dela, o mercado tem tendência de alta. Ó, quando o mercado está por baixo dela, o mercado tem tendência de baixa, beleza? Bem semelhante com o que nós vamos viver ali. Depois eu vou puxar essa parte do gráfico ali para vocês verem. Tranquilo, pessoal? Então, na minha ideia aqui, o que a gente tá acontecendo com o gráfico? A gente está entrando numa forte tendência de baixa, tá? A gente está entrando numa forte tendência de baixa, tá? A partir desse candle ali, certo? Ele está buscando uma queda de mercado aqui, certo? E o que eu acho que pode acontecer amanhã? Amanhã, se ele abrir em gap de alta, mas um gap de alta muito curto, voltar a fechar e voltar a cair, tá? Mais ou menos isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Caramba, não. Aqui. Aqui. Tá? Ele voltar a cair. Se ele abrir em gap de alta, ele vai fechar e vai voltar a cair. Beleza? Por que eu estou falando isso? Tá? Pela essa tendência de baixa que a gente tem, pelo descolamento aqui da média de 8 aqui, que teve uma queda muito forte, e a gente vem por baixo da média de 8 aqui, tá? Tentando passar essa média, mas a gente não está conseguindo, e mais ainda esse distanciamento aqui da média de 56. Beleza? Esse aqui é um suporte, uma resistência, melhor dizendo, que a gente tinha, e ela foi rompida, era um suporte de sexta-feira, ela foi violentamente rompida para baixo,
tá? Então foi onde que a gente perdeu aqui. E por que que eu tenho toda essa perspectiva de análise aí? Por causa disso aqui, senhores. Como eu falei que o mercado ele se repete, ele trabalha em ciclos, tá? Se a gente for analisar na sexta-feira, quinta, sexta e segunda-feira da semana passada e meados de terça-feira, o que que a gente vai ter aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo alinhar aqui, tá? O que que aconteceu? O mercado veio numa subida, tá? Não importa o que aconteceu lá, ele veio numa subida como aqui, veio numa alta, perfeito? Aqui em cima ele teve uma consolidação em alta, tá? Ó, uma correçãozinha, consolidação em alta, uma quedinha, uma correção, né? Como se fosse um pullback, outra alta, perfeito? E aqui ele fez, aqui também fez uma correçãozinha, ó, tá vendo? E depois aqui ele fez a alta, né? Que foi aquele estouro lá de sexta-feira até umas 11 horas da manhã, 11h30. Aí ele começou a cair, ó, igual aqui. Descolou a média de 8, foi para o fundo, tá? Perdeu a média de 56 também, ó, tá vendo? Onde ela descolou a média de 8, ela perdeu a média de 56. A média de 56 está apontando para baixo, tá? A média de 8 também está apontando para baixo, então isso me preocupa bastante. Então nós temos essa similaridade do mercado, tá? Deixa eu ver se eu dou um pouquinho mais de zoom aqui para a gente ver. Isso, ó. Queda, descolamento da média de 8, lateralização e abaixo da média de 8, juntamente com abaixo da média de 56, tá? Então, em tese, senhores, nós temos uma lateralização, né, uma consolidação com tendência de queda, né, puxando para baixo. Se ela vier ainda conseguir alcançar a média de 8, senão esse mercado ele vai seguir em baixa para depois começar a fazer a correção, consolidação e procurar a alta novamente, tá? Então é isso que eu espero para o dólar de segunda-feira. É uma análise gráfica, não é a verdade, a gente só vai saber quando o gráfico rolar na tela. Beleza, rapaziada? Bom final de semana aí, um bom domingo para todo mundo aí e amanhã de manhã tamo junto. Valeu!